Vamos continuar nossa conversa falando sobre as práticas devocionais. O que é um pouquinho, o que são as práticas devocionais? Exercícios de sobrevivência e vida abundante. As práticas devocionais é um exercício da fé. É manter-se saudável diante da vida. É desfrutar da nova vida que Deus nos deu. Então aqui a pessoa ela já teve um encontro com o Senhor Jesus, foi salvo pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E agora? E essa nova vida? Então, se é uma nova vida, significa o quê? Se é novo, eu não conheço ainda, né? Eu vou aprender agora, na minha nova vida com Cristo, a viver com Ele, na presença dEle, a andar com Ele, a viver como filho amado dEle, a viver como discípulo de Jesus. A igreja é o encontro dos discípulos de Jesus. Com isso, irmãos, a gente vive dias onde o excesso de ansiedade, provocado pelo acúmulo de problemas, preste atenção, excesso de ansiedade, provocado pelo acúmulo de problemas, preste atenção nessa palavrinha, acúmulo de problemas, ou acumular. Acúmulo de problemas, dificuldades, decepções, frustrações e sofrimento cria uma situação insuportável. Insuportável. Os casos mais graves podem dar ocasião ao álcool, às drogas e até ao suicídio. Costumam também produzir distúrbios emocionais e doenças mentais. A falta de desabafo faz mal à alma e o corpo. A pessoa que sofre calada, lembra a cardiologista Lígia Fernandes Barro, adoece mais rapidamente. O psiquiatra Henrique Figueira alerta que quando engolimos sapos, chega uma hora em que o organismo não suporta mais, atenção, estoura através de doenças. O criador da disciplina de relacionamento amoroso nos cursos de graduação e pós-graduação da USP, em São Paulo, o médico Ailton Amélio da Silva, chega a dizer que os assuntos não resolvidos, não raro, se tornam infecções encapsuladas que, quando lancetadas, revelam-se impossíveis de ser curadas. Eu sei que tem palavra difícil aqui, esse é um trecho do livro Práticas Devocionais. E ainda tem uma outra médica que diz assim, você vê que os homens têm mais dificuldade de desabafar. As mulheres têm mais facilidade, de conversar, de falar, de desabafar. Glória a Deus por isso. Mas você sabia que essa é a causa, porque muitos homens que sofrem calado ou deixam de desabafar, vão para o álcool, vão para as drogas, para a prostituição. Sabia que o motivo é esse? Um dos motivos, Então hoje, por que a gente começou falando sobre isso? Hoje nós vamos falar da prática do desabafo. Falamos das práticas devocionais nas últimas 3 quarta-feiras, e se você não assistiu, está no canal da igreja, no YouTube, você pode assistir lá. A quantidade de práticas devocionais que nós temos, falamos da diversidade e da importância de cada uma delas. E hoje a gente vai entrar, daqui para frente vamos entrar em cada uma delas. A primeira é do desabafo.
Prática do desabafo. O ralo por onde escoam as nossas lágrimas. Amém? Vamos ler junto para a gente acordar, que quarta-feira está todo mundo dormindo? Vamos lá? Prática do desabafo. O ralo por onde escoam as nossas lágrimas. Amém? Pode passar aí, Tiago, por favor. O que é? É a arte de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro e colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, né? E revolta e coisas assim. Derramar a alma, isso é uma arte. Pode passar, por favor. Então, preste atenção na palavrinha que começou ali. Derramar a alma, o que é isso, hein? A gente vai perceber agora que nos textos bíblicos, principalmente nos Salmos, a gente vê o tempo todo o salmista canalizando todo aquilo que está no seu coração, que está lhe sufocando, lhe trazendo frutos de todo aquele sentimento que a gente acabou de ler. Eles canalizam para Deus em oração. E a gente vai perceber o quanto que tem isso na Bíblia, que a gente às vezes nunca percebeu. Então, enquanto a gente lê, você preste atenção na sinceridade dos servos de Deus. E outra coisa que você vai perceber é que muitas das vezes vamos ler situações que hoje, cristãos de hoje dizem assim, poxa, mas pode orar assim? Ué, claro que pode. É uma oração sincera. Desabafar com Deus. Canalizar Ele em oração. Os livros de Jó e Salmos contêm inúmeros desabafos. A expressão derramar o coração perante o Senhor aparece em 1 Samuel 1,15. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava, vamos ler junto esse pedacinho aí, vamos? Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Foi muito fraco, pode ser melhor, vamos lá? Eu estava derramando a minha alma. Amém. Ana estava aqui sofrendo, que ela queria ter um filho, né? E o sacerdote achou que ela estava bêbada, que ela estava orando, balbuciando, falando baixinho. Você bebeu? O sacerdote achou que ela tinha bebido. Não, não bebi não, Senhor. É que eu estou sofrendo muito, estou muito angustiada e estou derramando a minha alma diante do Senhor. E mais na frente a gente vai descobrir que Deus ouviu a oração dela, né? Outro texto, Salmo 62, versículo 8, está ali.
Enquanto você está achando aí o texto, estamos estudando as práticas devocionais, porque nesse momento são muitas famílias cristãs que precisam recomeçar com essa prática na sua casa, né? Ou até começar. Mas independente disso, todos nós sempre podemos, todos nós estamos aprendendo mais e mais, todos nós, né? Então, diante desse momento, que a gente cresça no relacionamento principal, que é o nosso relacionamento com Deus. Versículo 8, Salmo 62, 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém. Ainda, Salmo 102. O título do Salmo 102, né? O títulozinho aí do Salmo 102, lá em cima, olha aí. Na minha está assim: oração de um aflito que quase desfalecido derrama o seu lamento diante do Senhor. Viu? Só o comecinho já dá para a gente prestar mais atenção, né? Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Olha, ainda é um pouquinho folgado, hein? Responde-me depressa. Olha, mas não é que ele está sendo folgado não, viu? É a sinceridade. Deus entende isso, viu? Deus entende. Por isso que ele, socorro, quando alguém fala que está pedindo socorro, é porque chega ligeiro, não demore não, chegue logo aqui, porque o negócio está feio. Quando a gente está pedindo socorro é porque, por questão de minuto, vai fazer diferença entre vida e morte, né? Então, trazendo para a nossa região, ele diria assim: inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, Senhor, chega ligeiro aqui. Salmo 142, versículo 1 e 2, ainda. Em alta voz clamo o Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Por último, Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Lamentações, capítulo 2, versículo 19.
Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Pode passar, Tiago, por favor. As Escrituras e o desabafo. A ordem do Senhor é: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos lá, dar uma olhadinha? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros. Também a outra frasezinha embaixo aí, ó, é de inspiração bíblica, o adágio. O adágio é frase conhecida, né? Alegria compartilhada é alegria aumentada. Dor repartida é dor diminuída. Não é verdade? Essa frase é muito conhecida, né? Então, é bom a gente lembrar disso. Compartilhar a alegria para aumentar a alegria. E quando a gente compartilha aquele irmão, aquela irmã que lutou com você em oração, né? Lutou com você no dia a dia, se alegra junto, você multiplica aquilo ali. E também, quando é a dor, e você reparte a dor, você também é aliviado, porque agora você tem outras pessoas que vão lhe ajudar a carregar junto com você, e passar por esse momento. Vamos lá? Ainda, a medicina e o desabafo. A medicina e o desabafo. Esse cara aí com um nome difícil aí, o Gilberto Ururai, ele é diretor da MedRio Estresses e coautor de Como Tornar-se um Bom Estressado. É um livro. Entre as medidas para combater o estresse estão os desabafos, ao lado de sono de boa qualidade, atividade física de forma regular, alimentação equilibrada, equilíbrio entre trabalho e lazer, ter verdadeiros amigos para conversas e até desabafos, redução dos excitantes, entre eles o cigarro, café e açúcar. Bom, irmãos, aqui a gente vai ouvir alguns médicos falando sobre isso. Por quê? Quando a gente vê um médico falar na televisão, talvez você pode achar estranho, pastor, a gente está falando de médico, estamos na igreja, hoje a gente ouve falar de neurociência, né? Ouve falar de um monte de coisa como se fosse novo, como se fosse assim uma novidade, como se não tivesse na palavra de Deus.
E depois de ler tudo que a gente vai ler aqui, a gente vai voltar mais uma vez para a palavra e vai ver, epa, isso não é novidade. Deus já estava cuidando disso, já nos orienta através da sua palavra a cuidar dessas coisas. Então aqui ele está falando de uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. A palavra fala em todo o seu contexto disso. De saber o que está comendo, cuidar do sono, ter um sono de boa qualidade. O equilíbrio entre trabalho e lazer, né? Porque tem gente que só trabalha, e aí? Só anda fechado, resolve alguma coisa? Está valendo a pena trabalhar? Se for para andar fechado o tempo todo, será que vale? Porque andar um período, tem períodos da vida que a gente precisa mesmo arrochar um pouquinho. Mas, isso vale a pena mesmo? Quando entra nesse desequilíbrio, só de trabalho e não tem lazer nenhum. Quando fala de lazer, talvez você possa, mas é que eu não tenho dinheiro. Não, tem muito lazer que não precisa de dinheiro nenhum, viu? E tem alguns lazeres que, quando eu falo que não precisa de dinheiro nenhum, é se você pegar, porque em casa você não vai tomar café, não vai almoçar, não vai lanchar e não vai jantar? Em casa, não vai? Na pior das hipóteses, você pega o que você ia comer em casa, pega a sua família, ei, vamos ali. Irmãos, tem cada pé de manga aqui para dentro. Bonito para o cara passar. Eu sei que tem muita gente que não dá o valor, mas eu dou um valor retado. Nem de esticar um pano no chão assim, sentar, mas a guria. O que a gente ia? Almoçar em casa, tomar café, vamos comer ali, só mudar o lugar. Isso já é um lazer, hein? Ele fala também de ter verdadeiros amigos. Isso é raro, né, irmãos? Já é dito que quem tem muitos amigos enche uma mão, né? Ter verdadeiros amigos. Para conversas e até desabafos. E reduzir os excitantes, que a gente pode falar, um deles é o celular, né? Acrescentar aqui o celular, cigarro nem cabe de falar no nosso meio, mas é um médico falando, ele está falando de forma geral, café e açúcar. Preste atenção que ele fala da redução, ele não fala aqui eu estou falando do cigarro, do cigarro não, do café e do açúcar, viu? Do café e do açúcar, o cigarro não é redução não, até porque o pouquinho já é o suficiente para matar, e a questão de vício. Quando a gente ouve isso aqui, parece que é a questão do vício. Só vicia o cigarro, o açúcar, o café, tudo vicia. Tem gente que é viciada em tomar banho, viciado no celular, viciado em alguém, viciado em comprar. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado, do mesmo jeito que o café, do mesmo jeito. Então, qual é o que a Bíblia fala? Do equilíbrio. Que nada nos domine, né? Então, ele fala aqui, para você ter essa vida, para combater o estresse, através também do desabafo. Vamos lá, a gente vai continuar e a gente vai lendo e os irmãos vão pegando. Ainda, o Carlos Garrido. Um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. Perigoso não é o que se fala, mas sim o que se deixa de falar. O que fica dentro é veneno e acaba saindo de algum jeito, seja na forma de diarreia, de uma impotência, de um infarto.
Pastor, a gente está falando aqui de algo contrário à Bíblia? Não. Quando Paulo fala, não coloque o sol sobre a vossa ira, o Paulo está falando, dizendo, aprendam a tratar as coisas, resolvam as coisas, não fiquem acumulando as coisas, acumulando. Já viu? Se é que você já não foi uma pessoa assim, infelizmente eu já fui uma pessoa assim. Graças a Deus já ficou para trás. Não que eu já cheguei lá em cima, não, estou longe, muito longe, não estou nem no começo. Mas às vezes a gente não fala, a gente vai guardando, às vezes o esposo com a esposa, e às vezes a esposa com o esposo, guardando, chega uma hora que, e geralmente quem está guardando está achando que está abafando, olha, eu não estou machucando ninguém, estou ferindo ninguém, não, está tudo, é melhor assim, para não causar um atrito, um negócio. Aí chega uma hora que coloca o sol sobre a vossa ira e pum, explode. E aí fala um monte de coisa que não deveria ter falado, faz o que não deveria ter feito, e aí arrebenta com tudo. Isso, se não infartar antes, isso, se não perder várias noites de sono, porque não resolveu uma coisa, um problema, não desabafou com ninguém, não desabafou com Deus em oração. Então tem todos os tipos de doenças. Vamos lá, vamos continuar. Aí, Drauzio Varela, médico. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlceras, dores lombares, dor na coluna e etc. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então, vamos desabafar, partilhar a nossa intimidade, nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e excelente terapia. Tem alguma coisa nova nessa fala dele, irmãos? Sim ou não? Não, tem nada de novo. Mas tem gente que quando ouve o médico falar, aí não é o médico falando, aí agora eu entendi. Mas a Bíblia já fala disso. Inclusive muitos até foi de lá que aprendeu. Além de estar vendo no dia a dia o mal que isso faz, né? Ainda a medicina e o desabafo. Ainda. Simone alguma coisa aí. Esse nome difícil aí. É importante extravasar os sentimentos e não guardá-los ou reprimi-los. Conversar e desabafar com amigos pode ser uma boa alternativa para quem não pode ou não quer procurar uma psicoterapeuta. Então, vou repetir o finalzinho aqui. Conversar e desabafar com amigos pode ser uma boa alternativa para quem não pode ou não quer procurar um psicoterapeuta. Irmãos, psicoterapeuta, seja um psicólogo, também, dependendo, é o psicólogo que encaminha para um psiquiatra, quando é necessário, e não é médico de maluco não, viu? Muita gente deixa de ir porque quando vê o preço da consulta, não é barato o preço da consulta. Não é barato. Então, eu não posso ir no médico. Tá bom. Mas procure pessoas queridas, de confiança, para conversar com você. Mas assim, como a gente fala muito, viu? Busque procurar aquelas pessoas que vão ser sinceras com você. Evite ficar buscando aquelas pessoas que concordam com tudo que você fala. Tudo que você fala, mesmo no desabafo, você está falando ali uma pessoa que... Cuidado. Pode passar, por favor. Agora, os parceiros do desabafo.
os parceiros. Desabafo doméstico entre marido e mulher, ligados pelo amor e pela carne. Entre pais e filhos, ligados pelo amor e pelo sangue. Entre irmãos na fé, ligados pelo amor e pela crença. Entre amigos, ligados pela amizade e pela convivência. Esse desabafo doméstico, irmãos, eu vou contar uma coisa. Como era antigamente? Em muitos lugares do nosso Brasil e do mundo, e no nosso sertão aqui maravilhoso. À noite, chegava essa hora, tinha aquela roda da família, porque não tinha celular, não tinha Wi-Fi, né? Não tinha estragão, né? Estragão. Estou brincando, né? Os jovens já estão me olhando aí. Ei, pastor, nem sabe falar, olha. Instagram, pronto, aí, pronto. Esses negócios todos, não tinha. Não tinha Netflix, né? O que acontecia à noite? Tinha família que era vovô, vovó, papai, tio, titia, né? Com os primos, juntava todo mundo, o que acontecia? Juntava, não era isso? Me ajuda aí, ou não era? Juntava às vezes ali aquela panela, juntava todo mundo ali e conversava até umas horas, chegava ali do trabalho, da roça, e conversava, e um falava uma coisa e outro compartilhava. Ou não é verdade? Quantas famílias têm isso hoje? Tem pai que passa semanas sem falar com o filho, né? E depois desse negócio do celular, eu não estou falando que o celular é do diabo não, viu? Não estou falando isso não. O celular é bênção, ele ajuda muita gente, ajuda a gente a se comunicar, mas o problema é como a gente lidar com ele. Esse é que é o problema. Não vai botar a culpa no diabo não, porque ele tem a parte dele sim, mas tem muita coisa que a culpa é nossa mesmo. O controle ali, buscar ter o controle sobre aquilo, né? Então, isso aqui acontecia organicamente, naturalmente, acontecia todo dia. Hoje, qual é o comum? Por que a gente tem que falar disso, inclusive na igreja? Porque tem um monte de gente morando dentro da mesma casa que não se conhece. Às vezes está vendo o outro chorar ali, está vendo o filho chorar, não sabe nem por que o filho está chorando. Às vezes o marido está vendo a mulher chorar, ou a esposa está vendo o marido chorar, não sabe nem por que está chorando. Falta pouco chegar em casa e falar, quem é você mesmo aqui? Ei, mulher, esqueceu o teu marido. Ei, é mesmo, mãe. Então, lembrem-se dos parceiros do desabafo. Isso é muito abençoador. E não pense que seu parceiro vai ser aquele lá da internet, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Ah, mas aí quando eu estou assim, eu ouço aquele louvor, eu vejo aquela pregação e tal. Não estou dizendo que é errado assistir, mas não tem para onde correr. A gente precisa disso aqui. Nunca, nada vai substituir isso aqui. Nem chamada de vídeo substitui. A minha mãe teve aqui um dia desses. Quando eu era da idade daqueles guri, como diz o diácono Ailton Marrão, eu nunca imaginei, assim, é claro que a gente brincava às vezes, rapaz, será que um dia a gente vai ter um celular que vai olhar assim o outro do outro lado? Porque ninguém tinha celular, e quem tinha muito, se aparecia os números na tela, já era uma chiqueza enorme. E aí, hoje a gente pega o celular e vê a pessoa do outro lado, ao vivo, ali na hora, com a maior facilidade do mundo. Eu falo ainda com os jovens, né? Eu falo, olha, vocês sabiam que quando eu era menino, meu primeiro celular foi um A40, um Siemens, né? E aí, era coisa assim do outro mundo para mim. E aí às vezes, né, a gente queria mandar para uma menina, né, mandar lá uma florzinha que chamava de um emoticon.
Custava na época, que eu me lembre, R$ 4 para mandar uma figurinha. É um negócio assim absurdo, ou seja, era um presentão mesmo, assim, eu estou lhe mandando um emoticon. Hoje a gente aperta assim, ó, e vai um monte logo, né? Então, nada substitui, nem vendo a pessoa do outro lado. Eu falei da minha mãe, porque ela esteve aqui, e, bom, se a câmera substituísse, para que minha mãe ia vir aqui? Ia sair lá do Rio de Janeiro e vir aqui. É porque não substitui. Ela chegou aqui, ela pegou no filho dela, eu peguei nela, ela pegou na neta dela. Nada substitui isso. Conversar assim, ao vivo, não substitui. Até ajuda, mas substitui não. Os parceiros do desabafo ainda. Desabafo clínico, diante de um conselheiro capacitado, ministro religioso, psicólogo, psicoterapeuta ou psiquiatra. Então, só relembrar, o atendimento pastoral está acontecendo aqui no Templo Antigo, e louvado seja Deus, que a cada dia eu vejo os irmãos buscando a orientação de Deus, e esse crescimento que é necessário na igreja, eu louvo a Deus por isso. Desabafo espiritual dá-se mediante uma abordagem firme e corajosa na presença de Deus dos problemas reais, de problemas de gravidade exagerada e de problemas inexistentes. O desabafo bem feito interrompe uma situação de intensa e contínua amargura. Vou repetir. O desabafo bem feito interrompe uma situação de intensa e contínua amargura. Irmãos, é muito importante a gente entender a riqueza do desabafo. Inclusive, muitas das vezes que vamos desabafar, colocar diante de Deus ou conversando com um amigo, a gente percebe que aquilo não tinha um tamanho que a gente estava imaginando mesmo. Vamos continuar que a gente vai entrar nesse assunto aí. Primeiro, o que é importante saber? Desabafo não é pecado. Desabafo não é pecado. Não é de se estranhar a quantidade e a qualidade de coisas retiradas do coração na prática do desabafo. Quem desabafa não pode falar as coisas pela metade. Precisa ficar solto, precisa ter liberdade. É possível que diga coisas absurdas, mas é melhor proferir os absurdos do que armazenar e multiplicar absurdos na mente. Então, tem gente que não fala ali no desabafo um absurdo e quer falar, fala sem filtro, fala direto, e não fala, mas guarda. E aí os absurdos vão sendo multiplicados aqui. Fica pensando em coisa, inclusive, que não existe. Deus não se ofende quando ouve tais coisas, nem pune quem se apresenta diante dele para chorar e queixar-se da sua situação. Então é muito importante colocar tudo diante de Deus. Até porque, irmãos, teve uma frase de um psiquiatra. Ele foi dar uma palestra numa igreja lá em São Paulo, e teve uma frase que ele falou que muito me abençoou. Já tem alguns anos isso. Ele disse assim: pensamento não é verdade. Pensamento não é verdade. Pensamento não é quem a gente é. Pensamento é só pensamento. E a gente tem que decidir o que vai fazer com cada pensamento nosso.
Então a gente tem pensamentos horríveis. O que a gente vai fazer com esses pensamentos? Não é à toa que o Paulo diz aos Filipenses: se tiver algo digno de louvor, ele diz, pensem nessas coisas. Ele diz, selecionem o pensamento de vocês. Mas ao mesmo tempo a gente fala que coloque para fora, em desabafo, todos esses pensamentos, tudo isso que está no coração. Por quê? Porque tem muitos pensamentos e muitos sentimentos, muitas coisas, que é que nem galho seco, só serve mesmo para ser queimado. Jogar ali e ser queimado na fogueira da oração. Colocar diante de Deus ali. Amém? Então, tem gente que, quando eu coloco isso, com relação ao pensamento, que eu não estou bem, mas não está bem por quê? Não estou bem porque eu estou pensando isso. Ou seja, dependendo do pensamento que a gente tem, dependendo do que está na nossa cabeça, a gente está bem ou está mal. Se a gente for deixar correr desse jeito, fica ruim. Então a gente tem que pegar não, peraí, preciso orar a Deus, desabafar diante de Deus. Senhor, socorre-me depressa, Senhor, Senhor, saber o endereço de cada coisa que chega no nosso coração e à nossa mente. Ainda, o desabafo de Jó. Vamos lá, vamos terminar bem na hora. Viu? O desabafo de Jó. Jó conhecia e praticava a arte do desabafo. Diz ele: não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, darei livre curso à minha queixa, e se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Olha, vou repetir. Não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, darei livre curso, vou deixar correr a minha queixa, e se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Ainda, o desabafo de Jó. Jó fazia perguntas atrozes. Olha as perguntas de Jó. Por que não morri eu na madre? Por que eu não morri quando nasci? Ou antes de nascer? Por que não expirei ao sair dela? Ele está dizendo, por que eu não expirei, por que eu não morri depois que nasci, logo assim que nasci? Porque houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Olha, cada coisa terrível, hein, que Jó colocou. Jó tinha queixas e mais queixas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Da minha honra, Deus me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Olha quanta queixa, hein? O meu hálito é intolerável. A minha mulher, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres.
Será que ele se queixou, hein? Mas tem uma diferençazinha ainda, viu? Pode passar, tio. Ó, que a gente vai colocar aqui. Tem uma diferença entre desabafo e murmuração, porque a murmuração desagrada a Deus, né? Então tem diferença. A linha divisória entre desabafo e murmuração é muito tênue, é muito próxima uma da outra. E uma coisa pode ser confundida com a outra. Enquanto for uma exposição respeitosa na presença de Deus, de alguma tristeza, de alguma carência, de alguma enfermidade e de qualquer outra coisa ameaçadora, o desabafo não é pecado. Pode passar. O desabafo deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas contra Deus. Aí entra a murmuração, que é pecado, e pecado grave, gravíssimo. Deu para entender? Irmãos, eu vou repetir esse ponto, porque isso é muito sério, preste atenção. O desabafo e a queixa têm o seu lugar. Pode voltar, tio. Por favor. Daqui, ó. Enquanto for uma exposição respeitosa na presença de Deus, de alguma tristeza, de alguma carência, de alguma enfermidade e de qualquer outra coisa ameaçadora, o desabafo não é pecado. Passa, por favor. O desabafo deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas contra Deus. Então, falar contra Deus é a murmuração. Aí entra a murmuração, que é pecado e pecado grave. 1 Coríntios 10:10. Vamos lá, dar uma olhadinha? Primeira Coríntios 10:10, diz assim a palavra de Deus: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não murmure, não fale contra Deus, fale com Deus. Inclusive, eu assisti um filme, irmãos, essa semana. É um assunto polêmico, mas eu acho que é muito importante falar. Inclusive tem jovens aqui, daquele cara, o Pantera Negra, que fez o Pantera Negra. Eu assisti o último filme que ele fez. Em um momento do filme, ele fala umas coisas com Deus, ou contra Deus, que eu não tenho nem como repetir para os irmãos. Nem no púlpito e nem fora do púlpito. Eu não sabia disso. Só ouvi o pessoal falando que ele morreu de repente. Também não estou dizendo que Deus matou ele não, viu? É consequência, né? Quem fez isso com ele foi ele mesmo, não foi Deus não. Mas uma coisa é certa, viu, jovens? Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Nunca houve ninguém na história que brincou com Deus e ficou impune. Seja com murmuração, seja de qualquer outra fala. Nunca houve e nunca haverá. Então, falo isso porque eu fiquei vendo, terminei de ver o filme e eu falei, meu Deus, o que esse cara tem na cabeça? Já faleceu, mas
a gente está vivendo dias que a Bíblia já falava deles, né? Onde o homem está se esquecendo mesmo de Deus. Ah, pastor, mas foi um filme. Nem sozinho no banheiro ele poderia mencionar aquilo, muito menos no filme. Porque tem gente que diz que é o filme, no filme a gente pode fazer tudo. Então é uma cena de murmuração que me chamou muito a atenção essa semana. Mas isso aí não vai passar na televisão, né? E o filme ainda foi indicado para o Oscar, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Tem gente que esqueceu que a palavra de Deus não mudou e o seu valor continua o mesmo. Não fale do nome de Deus em vão. Não brinque com Deus. Enfim. Não vou entrar nisso agora, irmãos, mas estou compartilhando algo que me chamou muita atenção essa semana. Para a gente concluir, vamos concluir com a nossa oração. Vamos terminar ainda antes da hora, hein? Vamos colocar de pé, irmãos, para orarmos juntos ao nosso Deus. O nosso Deus que é sim, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai perfeito, mas Ele também é justo. Nem preciso dizer. Porque o pessoal hoje só fala que Deus é amor, né? Deus é amor, sim. Sem dúvida. E uma frase que eu falo muito, aqui é uma frase que não é minha, a frase do pastor Antônio de Trindade, é: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Tem gente transformando o amor em Deus. O amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Tem muita gente fazendo muitas coisas em nome do amor. Não, se está em nome do amor, está em nome de Deus. Não está. São coisas diferentes. Até porque a gente sempre tem que ver o que é que a gente está chamando de amor, né? Eu vou ler primeiro e depois a gente lê junto. Ó Deus, não me deixes arquivar na mente lembranças desagradáveis, nem deixar lá dentro experiências desconcertantes de ontem e de hoje. Coloca-me na cabeça, ou melhor, coloque-me de cabeça para baixo, para derramar todas essas coisas incômodas diante de Ti. Amém. Então, irmãos, o desabafo é a gente colocar tudo que está na nossa mente, no nosso coração, que isso faz parte da vida. Não existe um ser humano que não tenha isso, que não precise dessa prática. Não existe. Eu já dei o exemplo aqui, num outro momento. A casa, uma casa nossa. Não é incrível que uma casa você não precisa estar lá, você pode deixar ela fechada. Quando você passar 15 dias, quando você chega tem poeira, não tem? É ou não é? Tem poeira, tem que limpar. Toda casa tem sujeira. Toda casa tem lixo para tirar, não tem? É ou não é? O caminhão do lixo passou hoje, quando você olha meio-dia, à noite, já tem de novo, está lá o lixo de novo. Quem botou aqui? Não, foi a gente mesmo que produziu, está aqui. E desse mesmo jeitinho é a vida, é a gente. Tem muita coisa que, enquanto a gente vai vivendo, lixo chega, sim, vem no nosso coração, na nossa mente, chegam. Quando eu falo lixo, eu não estou falando de que não tem valor esses sentimentos, claro que tem. Só estou falando de algo que não vai nos fazer bem guardar.
Imagina se você começa a guardar lixo dentro de casa. Por mais que o lixo seja daquele pacote, daquela carne maravilhosa, gostosíssima que você comeu. Não, essa carne foi tão gostosa que eu vou guardar aqui o lixo, tudo dela aqui que eu tirei, eu vou guardar aqui. É bom isso? Não. O negócio que eu comprei, que eu gostei muito, foi um bem danado para mim, eu vou guardar aqui. Seja em tudo, seja um remédio, seja o que for. A gente tem que ir jogando as coisas. A casa só pode ficar aquilo que é essencial. Às vezes a gente sabe muito bem cuidar da casa, cuidar do carro, cuidar de uma bicicleta, cuidar de uma moto, cuidar do quintal, cuidar de uma roça, e às vezes deixa de limpar e de cuidar do principal, da casa de Deus. Quem é a casa de Deus, irmãos? Vamos falar. Quem é a casa de Deus, irmãos? Nós. Não é isso aqui, não. Nós. Aí está tudo limpo, aí tá tudo limpinho. Olha como é que eu sou arretado, olha como é que eu sou. E quem limpou aquilo, está só a bagaceira. Então vamos orar junto? Vamos lá? Deixa eu encerrar. Ó Deus, não me deixes arquivar na mente lembranças desagradáveis, nem deixar lá dentro experiências desconcertantes de ontem e de hoje. Coloque-me de cabeça para baixo, para derramar todas essas coisas incômodas diante de Ti. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe mais e mais. Boa noite. Vamos em paz.